A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos. E hoje nós gostaríamos de convidar a todos os amigos dos Lions Clubes de Petrópolis, do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, Lions Clube Petrópolis Centro e Lions Clube Petrópolis Itaipava. Nós estamos mandando celebrar uma missa em memória da alma de Padre Jaque, amanhã, às 9h30 da manhã, na capela do Colégio Santa Isabel. Aqueles que quiserem comparecer, estamos lá para receber a todos e orarmos juntos em memória do nosso inesquecível Padre Jaque, aquele amigo de todos os momentos e que sempre foi parceiro nosso, ou melhor, nós fomos parceiros dele, que as ideias vinham dele, né? Nós fomos parceiros dele na caminhada em prol das nossas comunidades. No final do programa nós vamos reproduzir um pequeno trecho da entrevista que tivemos a oportunidade de fazer no dia 17 de março, aqui na Rádio Imperial, sobre o Sábado Solidário, em que o Padre Jaque contou um pouco da sua história. Nós hoje estamos aqui com o nosso amigo Henri Grazinoli, Dr. Henri Grazinoli, o nosso mestre aqui, que vai nos falar alguma coisa sobre a situação jurídica do país. Mas antes, o Henri quer contar aqui uma historinha pra gente também, né, Henri? Bom dia, Henri. Bom dia, Paulo Magno, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imperial. Padre Jaque, pois é, você começa o programa falando Padre Jaque, a gente quando pensa no nome dele, lembra, tem muitas coisas, mas eu me lembrei de uma história quando eu entrava aqui no estúdio, que eu achei muito pitoresca, né, porque Padre Jaque, ele foi aquela pessoa que tinha, ele teve uma capacidade extraordinária de, à frente da catedral, identificar exatamente que tipo de público com que ele trabalhava, não é? Perfeito, exato. E ele conseguia justamente unir essas pessoas. Exato. Que ele uma vez falou para mim, ele disse assim, o Henri, olha, o Deus, o nosso Deus, ele não é só para os desvalidos, não, ele é para aqueles que têm casa, comida e roupa lavada também, porque todos precisam. Lógico, e às vezes precisam até mais. Até mais. E ele, com isso, ele conseguia mobilizar todos nós nas campanhas que ele fazia, no programa de celebridade, que aquilo foi uma coisa inteligentíssima, exato. Porque, inclusive, nós nos encontrávamos lá, não é? Exato. Nas festas dele. Mas tem uma história que eu queria contar rapidamente. Eu me lembro, na década de 90, se não me engano, já faz algum tempo, logo que a Mitra assumiu a Rádio Imperial, o Padre Jaque na direção, e tinha um programa aqui ao vivo, que era comandado todos os dias, se não me engano era de 10 a meio-dia ou de 11 a meio-dia, todas as manhãs, de segunda a sexta, ao vivo, um programa de debate comandado pelo promotor de justiça, Dr. Sérgio Carvalho. Né? Uhum. Querido amigo, ele é ouvinte do programa também, às vezes ele pega, outro dia, e o Sérgio tinha uma banca, e o programa do Sérgio tinha um concorrente fortíssimo naquele horário, que era o Haroldo de Andrade na Rádio Globo. Não é? Então era um negócio. E o programa tinha uma audiência aqui da Rádio Imperial extraordinária, o telefone não parava, era ao vivo. E nós estamos falando de uma época, Paulo, que não tinha internet. Exatamente. Certo? Então era uma coisa extraordinária. E os debates, e eu fazia parte da banca de debates, eu vinha uma vez por semana, as bancas variavam, o Dr. Sérgio todo dia estava aqui. E tinha um programa ao vivo, o telefone tocava, muitas vezes a produção passava a ligação, botava no ar, era uma coisa meio que... Né, e tal. E tinha um grande patrocinador da rádio, né, um dos anunciantes, melhor dizendo, da rádio, que é uma empresa que eu não vou citar o nome, evidentemente, e naquele dia, naquela semana, tinha havido muitas reclamações sobre o serviço que essa anunciante, que essa empresa prestava, né, muito ruim e tal. E naquele dia, exatamente naquele dia, a primeira ligação que o técnico botou no ar foi uma reclamação contra essa empresa. E o Dr. Sérgio Carvalho, com aquela independência que ele tinha, e tinha mesmo, porque inclusive o Padre Jaque nos dava ele o programa, no programa que não tinha censura, digamos assim, né? E aí o Sérgio já emendou e a banca emendou o cacete comendo. Nessa altura, o anunciante, o gerente ligou para cá e pegou o Padre Jaque, que tinha uma sala na direção,
estava lá na direção. E reclamou e tal, aí o padre Jacques veio, chegou à porta do estúdio, e o pau comendo aqui dentro, e aí as ligações iam emendando e tal, ele fez um sinal, e o doutor Sérgio levantou da banca, a banca continuou debatendo, foi lá conversar com ele. Eu nunca soube direito qual foi o teor dessa conversa. Mas o que eu sei é que quando o doutor Sérgio voltou e retomou o comando do programa, o pau continuou comendo. E eu acho que o padre Jacques deve ter dito melhor, o anunciante é importante, mas o ouvinte é mais importante, então continua o negócio. Não resta a menor dúvida, né? Isso é muito importante, a independência dos meios de comunicação, porque nós estamos cansados de ver justamente essas censuras, né, que se abateram sobre o rádio e a televisão e os jornais durante vários anos aí, né? Bom, que Deus o acolha lá em cima e mais tarde a gente fala mais um pouquinho sobre o padre Jacques. Henry, vamos iniciar o nosso debate aqui sobre a situação jurídica do país. A denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Temer por corrupção passiva tem substância jurídica para o impedimento do presidente ou não passa de cortina de fumaça? Bom, quando o Supremo encaminhou essa denúncia para o Congresso, ele deu um sinal, né? O sinal que o Supremo deu foi que o entendimento com relação a essa denúncia, no que diz respeito ao sentido genérico dela, é de que ela não é só um instrumento jurídico, ela é também um instrumento político. Exato. Até porque a Constituição, no que respeita ao tratamento do presidente da República, enquanto presidente, quer dizer, no exercício político, né? Exatamente. A intenção primeira, se você pegar e fizer uma análise sistemática da Constituição no que respeita ao exercício do Poder Executivo, ela tende a proteger esse exercício. Certo. Né? Porque é aquela base no princípio lá de trás que orienta no sentido de que foram eleitos pelo voto direto, e Temer o foi, né? E que isso tem que ser preservado até a última instância. Bom, então esse é um ponto importante. Segundo, substância tem, evidentemente que tem, porque em que pese a prova principal ser uma delação, e com base, inclusive, numa gravação, que, ao ouvirmos, não com o ouvido técnico, mas o ouvido leigo, a gente consegue captar alguma coisa, porque, por exemplo, se você é um presidente da República, você não pode admitir que um empresário sente, ou que ninguém, mas que um empresário sente à sua frente e fale com você sobre corromper pessoas ou impedir procedimentos judiciais e você não reaja. Certo. Até formalmente, até por força do cargo que se exerce, ele é obrigado de ofício a reagir àquilo. Então, há um apego no sentido de que, não, mas o presidente ele ouviu, não falou, mas espera, que providência ele tomou depois disso? Sim, não, será que foi falado? Então, veja, sob o ponto de vista fático, a gente tem elementos para isso. Agora, nós temos que considerar também que a prova técnica, a prova objetiva, que é essa gravação ela é duvidosa, sob vários aspectos. Pois eu ainda vou falar sobre esta gravação com você mais à frente. Na sua visão constitucional, existe motivo relevante ou jurídico ou provas substanciais para embasar esse processo? Olha, eu acho que não. Sob o ponto de vista objetivo, me parece fracas essas provas. E aqui eu citei ainda há pouco o fato de que é um exagero, a Constituição orienta e as normas orientam que na proteção do exercício do mandato do presidente da República, a presunção de inocência ela é levada ao quadrado. Pois é, exatamente. Porque senão nós vamos bagunçar essa instituição. Exatamente. Não vai parar presidente lá. Não vai ter presidente que sossegue lá. Nós não podemos esquecer que nós estamos no Brasil. Nós não estamos... Então eu tenho a impressão que hoje não há consistência. Pode haver uma situação de dificuldade política para ele governar, pode haver até, de certa maneira, moral, mas aí que entra uma história que nós já debatemos uma vez aqui. A moral administrativa, muitas vezes, ela não é a mesma. A ética política, a ética administrativa, melhor dizendo, ela não se compara à ética comum. Nós temos que saber o seguinte, por exemplo... Infelizmente, né? Infelizmente, eu vou dar só um detalhe.
a pseudo-atitude que o Michel Temer cometeu na conversa, ou ele aceita, ou que ele concorda na conversa com o Joesley. O Joesley. Aliás, Joesley, né? Agora é americano, né? Agora é Joesley. Essa conversa, se você levar uma questão que eu inclusive, modestamente vi que o advogado Marins, o grande advogado Marins, não colocou na defesa dele, mas poderia tê-lo feito, é o seguinte, aquilo atrapalha, aquilo tem a ver com o exercício da presidência da República, porque, veja, obstrução da justiça, obstrução do trabalho da justiça, ela é uma forma indireta. E esse requisito para a perda do cargo, ele é objetivo. Ele não é subjetivo. Exatamente. Tem que ser objetivo, tem que haver uma atitude clara, inequívoca, ou uma omissão clara e inequívoca nesse sentido. Exato. Então eu acho que é pouco consistente a prova. E tem mais. Eu sou da tese hoje na política brasileira, que essa bagunça, essa imoralidade total, a tese de um jornalista que comentou, até da Globo News há um ano atrás, ela disse, a Cristina, esqueci o sobrenome dela, ela disse o seguinte, em Brasília, no Congresso Nacional, não existe lógica, não existe ética, não existe moral. Existem ventos. Então o vento um dia sopra para o lado, outro dia ele sopra para o outro. Essa semana, nos últimos 3 dias, o vento está soprando contra Temer. Exato. Há uma tendência, se fôssemos apostar esse final de semana, de afastamento do Temer. Sim. Sabe? Há esse sinal. Mas é vento. Pode ser que esse vento na segunda-feira já esteja soprando diferente. Exatamente. Em sentido contrário. Até onde esse processo pode tornar instável a situação política do país, o Henrique? Olha, eu acho que não piora. Porque já está muito ruim. Note que quando começou o processo de impeachment da Dilma, quando isso começou, nós tivemos um impacto muito maior do que está tendo agora do Temer. As pessoas na rua já, é só mais um. Você pergunta para o camarada, o cara, não, isso é só mais um que vai sair, mas vai entrar um outro pior. O pessimismo está tomando conta um pouco do povo brasileiro. Totalmente. Né? E o povo está desacreditando na política, totalmente. Isso aí. Agora, tem um lado bom, se é que a gente pode enxergar um lado bom nisso, nessa crise que a gente está vivendo, Paulo, é o seguinte, eu estou vendo que a sociedade brasileira, pela primeira vez na sua história, porque não tem precedente de crise como essa, como esses anos todos, nós estamos aprendendo a viver um pouco mais sem o Estado. Nós precisamos aprender no Brasil que o Estado não pode cuidar da nossa vida todo o dia todo. Nós temos que fazer uma reforma de posicionamento nosso. É reduzir o tamanho do Estado, pagar menos impostos e deixar que a sociedade civil cuide das suas coisas, porque ela cuida melhor do que o Estado. Melhor. E nós tivemos um fenômeno, infelizmente, depois da Constituição de 88, uma das coisas que aconteceu de uma forma brutal e que é um grande prejuízo para nós, é que o Estado assumiu tudo praticamente. Pois é, e o Estado é péssimo gestor. Paulo, você faz parte de uma grande instituição mundial, que é o Lions, e você se lembra bem, os clubes de serviço, há muitos anos atrás, fazem trabalhos e faziam trabalhos sociais muito mais rápido, mais barato e mais eficazes do que o Estado faz. Não resta dúvida. Eu me lembro no tempo dos meus pais, dos meus avós, a gente tinha assistência médica aqui em Petrópolis, o pobre ele tinha um hospital para ir e não era pago pelo Estado não, eram instituições civis, por 50 mil dólares, Henry, nós compramos um tocômetro, acho que é esse o nome, se eu não estou muito enganado, se eu estiver aí, meus amigos oftalmologistas que me perdoem, né, para o Hospital Cid Carneiro e fizemos 1.300 cirurgias de catarata. É isso aí. Como é que nós conseguimos fazer isso? O Estado não consegue. Não consegue. Então esse Estado corrupto, ele assumiu o controle de tudo, prometeu para a sociedade o que ele não podia dar, e aí nós criamos esse monstro que é hoje o Estado brasileiro, que ele hoje atrapalha, ele não ajuda mais a gente. E nós não sabemos o que fazer com ele. Então eu estava dizendo no início dessa resposta o seguinte, a sociedade brasileira, mal ou bem, por força do destino ou da tragédia, ela está começando a aprender que ela precisa cuidar de si própria e que nós, através das instituições civis, nós podemos fazer muita coisa. Nós temos que desestatizar o Brasil.
Exatamente. Eu também acho que é isso. Porque enquanto estiver dessa forma que está tudo estatizado, se a Petrobras não fosse estatal, não teria acontecido o que aconteceu. Claro, com certeza. Porque eu não vou dizer que lá na Vale não tenha algum problema de corrupção, alguma coisa assim, porque o brasileiro é danado. Mas isso afeta o bolso do acionista e não da população. Pois é, exatamente. E além do mais, a coisa deve ser muito pequena. Claro. Não chega nem a centésimos do que aquilo que foi dentro da Petrobras e do BNDES e de outras coisas mais que nós sabemos aí. Exatamente. O escândalo é uma coisa absurda. Hein? Como você vê as constantes decisões de prisões domiciliares que a nossa justiça vem proporcionando aos presos pelas operações de desmanche da corrupção em nosso país? Bom, nós perdemos um pouco o critério. Você, como bom advogado que sabe que normalmente existem critérios, não é só aquele critério objetivo que é estabelecido pela legislação, mas também circunstâncias que cercam a situação, né? Mas no direito penal, principalmente, o objetivismo é o fundamental. Diz que não tem dinheiro para passaporte, porque compraram tudo em tornozeleira. Mas olha, aí tem duas situações, no meu modesto entendimento. O primeiro é o seguinte: nós estamos enfrentando no Brasil, de tantas as crises, porque todas as instituições públicas estão em crise, mas uma das crises é no sistema penitenciário, que cada vez mais não tem como absorver essa quantidade de presos. Eu estava lendo um artigo há pouco tempo, onde o especialista ele dizia o seguinte: a tendência nos próximos anos é a informatização da prisão. Ou seja, você vai ficar em casa com tornozeleira. É mais fácil você controlar 5.000 pessoas por uma tela, uma pessoa, duas, controla, do que você botar essa gente toda dentro de um pavilhão e cercar e privar da... É claro que eu estou falando do preso que Sim, pode que tem direito a conviver nessa condição. Porque, lógico, tem aqueles que têm que ser isolados mesmo. Lógico. Então, aí é uma outra situação. Mas eu tem acho uns que deviam ser até fuzilados. Exatamente, fora isso. Então, na verdade, quem puder cumprir prisão domiciliar, que o faça. Agora, existe uma situação lá no Supremo, o Paulo, que é um assunto que a gente sabe que incomoda, que é o seguinte: eu sempre elogio a atuação dos nossos tribunais. Eu costumo ser uma pessoa que leva em consideração uma maioria de pessoas nas instituições que é honesta, que procura cumprir o seu dever, mas existem aqueles que destoam do sistema. Então, por exemplo, você pega no Supremo Tribunal Federal um juiz como o Gilmar Mendes, que o Gilmar resolveu, por conta própria, nos últimos anos, a dar uma ênfase política às decisões dele, levando em consideração, inclusive, a preferência política dele. O que é terrível. O que é terrível. Mas só que o Gilmar não inaugura essa escola. O ministro Marco Aurélio Mello vem fazendo isso há décadas. Ao longo dos anos. Ele vem fazendo isso há décadas. Mas lá dentro você tinha um equilíbrio. Porque a ideia do tribunal é justamente o equilíbrio. Por isso que você tem ali o sujeito que veio do meio dos advogados, vem o outro que vem de carreira de juiz de carreira, o outro vem do Ministério Público, porque a ideia daquela corte é que ela seja realmente uma corte heterogênea, com muitas cabeças, muitos modos de ver o direito, para que haja esse equilíbrio. O problema é que o Supremo perdeu o equilíbrio na era do Lula. Veja bem, na era do Lula, inaugurou-se indicações no Supremo que tinham um apelo ideológico muito forte. Então houve um desequilíbrio naquela corte. E esse desequilíbrio hoje causou o quê? Causou incoerências. Nós temos acompanhado e temos visto que o Supremo já não tem mais uma linha de julgamento em determinados casos. Nós vimos pelo próprio afastamento da presidente, em que ela não foi cassada como deveria ser ao pé da letra. É isso aí, exatamente isso. Então, já começa aí. O direito está sendo aplicado casualmente. Quer dizer, caso a caso, o juiz do Supremo Tribunal Federal, o ministro, ele até considera a repercussão do que ele vai fazer. O direito passou a ser casuístico. É casuístico.
né? É casuístico. E o interessante, né, Paulo, nós sabemos que o direito constitucional, ele tem essa capacidade. Se você for um bom intérprete, se você for um jurista culto, você consegue pegar uma norma, uma palavra, e você transforma aquilo numa lei. Exatamente. Então, o Supremo anda legislando através da interpretação da Constituição. Exato. Isso é muito mal. É ruim. É muito porque ruim. você, no direito, nós sabemos, não é? A lição número 1 na escola de direito é o seguinte: a sociedade precisa saber a que direito ela vai respeitar. Exatamente. Isso é o princípio. E se a lei é dura, ela é lei, não interessa. Exatamente. Esse é o chamado princípio da reserva legal. É o princípio do nulo crime, nula pena sine lege. Ou seja, eu preciso saber em que estado de direito eu estou, para que eu possa saber o que eu posso fazer. Como aplicar, inclusive, a própria lei. Tornozeleira eletrônica é só para ricos, ô Henry? Ou o tornozelo do pobre não suportaria tal aparato? Tá sendo para os ricos, porque você sabe que essa semana nós ficamos sabendo que lá no estado de Goiás, por exemplo, onde aquele deputado conseguiu a tornozeleira na frente de 4 mil... Mas até isso tem, meu Deus do céu. Não tem jeito, até na hora de cumprir essa pena. Mas nós ficamos sabendo de um dado que normalmente a gente não tem acesso, que é o dado seguinte: tem muito preso já condenado à prisão domiciliar aguardando tornozeleira. Então tem muita gente usando, né? Ela vai se tornar um artigo da moda. E eu tenho a impressão que logo nós vamos estar fazendo umas tornozeleiras especiais. Deve ter algumas especiais. Com os Swarovski. Exatamente. E umas que não marcam aonde o cidadão vai jantar e almoçar em restaurantes. Não vai ser fácil controlar isso não. Vai ser complicado. Agora, eu fico assim meio abismado, porque aquela pobre coitada que roubou 3 ovos de Páscoa... Tadinha, né? Com filhos e etc., está presa. Está presa. Foi condenada e está presa. Agora os outros aí que fizeram uma festa de arromba, vão para casa com tornozeleira. É claro que nós estamos falando aqui do Supremo, né, e para o cidadão leigo, para o cidadão comum, a gente tem que deixar claro que, por exemplo, a maioria dos presos que estão em condição que não deveriam estar, alguns exageradamente, outros... Porque aí a injustiça ela tem extremos. Ou ela é para mais ou ela é para menos. Certo. É muito por culpa, digamos assim, por responsabilidade de juízes de primeiro grau também. Exatamente. As varas de execução penal, elas estão em pilhas e pilhas de processo e os juízes não dão conta, ele não conhece o preso. Porque, veja bem, nós somos de uma época onde o juiz da vara de execução penal, ele conhecia todos os presos que estavam na comarca onde ele atuava, ele sabia a história dos caras. Hoje eles não conhecem. O processo é um papel, uma pilha de papel que está ali, que é despachado, muitas vezes é um assessor da vara que cuida daquilo ali. E o juiz não toma nem conhecimento. O juiz não está sabendo o que está acontecendo, sabe? Então, quer dizer, e aí fica o quê? O preso, por exemplo, que não tem um advogado atuante, um sujeito que... Porque é aquela história, na advocacia privada ela custa dinheiro. Exato, lógico. E o sujeito que não pode pagar, ele não tem uma assistência, porque também não é difícil. A gente tem no Brasil a Defensoria Pública, faz um trabalho extraordinário, mas os caras não aguentam, não tem identidade. Então nós perdemos, o problema todo é esse. Então, existe hoje um tratamento no Brasil aos presos terrível. Só que a sociedade não está nem aí para isso, porque o cidadão sofre tanto que ele diz assim no final: quer saber, aprontou, está preso, que se dane, que pague. Quer dizer, a pena virou, na verdade a pena virou no Brasil um castigo, né? Ela virou não é uma punição no sentido de reconstrução. Não. Ela é uma vingança. Exatamente, só única e exclusivamente. Temos visto alguns juristas dizerem que caixa 2 por si não é crime, embora, por óbvio, possa ser parte de uma arquitetura criminosa. Qual é a tua opinião sobre isso, hein? Bom, sob o ponto de vista... Caixa 2 é crime ou não é crime? Não é. Sob o ponto de vista do direito criminal, não é. Não é. Não está tipificado como tal. Crime, né? Você pode até, pela via indireta, em decorrência da prática do Caixa 2, você surgir outras situações de tipo penal, né? Exatamente. Mas não o Caixa 2. Então, a questão é a seguinte:
a Justiça Eleitoral, ao longo da sua história, ela sempre soube que existia Caixa 2. Lógico. Né? Mas nunca se impugnou uma candidatura por causa disso. Existem determinados entendimentos no judiciário que viram uma espécie assim de mito, eles viram uma prática que no fundo você nem sabe de onde vem, mas que acontece. Por exemplo, a Justiça Eleitoral, principalmente no primeiro grau, ela não tem a tradição de fazer condenações como estão feitas hoje. A lei é antiga, ela é a mesma. Hoje se fazem condenações que antes não se faziam. E nós aqui no início do programa lembramos do Dr. Sérgio Carvalho, ilustre procurador de justiça, hoje aposentado, né? O Dr. Sérgio ele era procurador eleitoral aqui, durante muitos anos. E ele era um promotor que ele, como a gente diz na gíria, ele metia a caneta mesmo. Eu mesmo fiz várias defesas de políticos que tiveram suas contas impugnadas por pareceres dados pelo procurador Sérgio Carvalho. Nós éramos amigos, mas lá na justiça não tinha isso não, ele metia a caneta mesmo. E na época as pessoas o chamavam, poxa, mas que exagero do Ministério Público, como é que pode, uma nota fiscal, o cara me reprovou, ele quer impugnar a minha eleição porque eu tenho uma nota fiscal aqui que está irregular. Quer dizer, as pessoas se revoltavam. Nós vimos agora o resultado disso. Pois é. E olha, cansei e aqui posso dar o testemunho. Porque eu sempre digo, Henry, o Caixa 2 não é um crime penal. É no máximo a sonegação fiscal. Que você usa sobre um subterfúgio. Um argumento para movimentação financeira. Em paralelo ao oficial. Exatamente. Né? Aí você pode gerar, por exemplo, o crime de lavagem de dinheiro. Exatamente. É um dinheiro que eles chamam que tem que esquentar. Né? Mas você vai ver o seguinte, nós estamos culpando porque existe uma situação, aquela história do que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Eu me referi agora há pouco que a Justiça Eleitoral não tem o hábito, a não ser recentemente, de punir determinadas condutas, que já podia ter feito há muito tempo, né? E a gente não sabe se essa transgressão, ela se dá por conta de uma justiça também foi muito omissa, a Justiça Eleitoral. Foi condescendente, a palavra é boa, condescendente, ou se de fato a classe política piorou tanto. Também. Né, quer dizer, eu acho que podemos dizer que são os dois fatores. Né, e que agora há essa contradição. Eu tenho para mim, o Paulo, que a curto prazo nós só temos uma saída. Nós precisamos realmente. A sociedade vai ter que pensar em eleições. Vou te perguntar sobre isso agora. Como se construir um sistema jurídico eleitoral legítimo e eficiente? Pois é, você vê o seguinte, olha, o Brasil tem uma coisa boa, a gente só fala coisa ruim, mas, por exemplo, a coisa boa aqui é que entregamos a administração das eleições para o Poder Judiciário. Essa decisão foi boa e ela funcionou bem. Porque em outros países não é assim. Você tem, inclusive, nos Estados Unidos, por exemplo, o judiciário não cuida da eleição lá. Né? São instituições civis, com um acompanhamento do Ministério Público e tal. Mas aqui no Brasil não. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde quem cuida da eleição é a Justiça Eleitoral. Muito bem. Se de um lado a gente acertou quando fez isso, dadas as circunstâncias do Brasil, eu acho que, por outro lado, nós erramos no sentido de que o juiz, muitas vezes ele fica numa situação difícil para julgar um pleito eleitoral, porque a formação do juiz ela é uma formação muito positivista, digamos assim. Né? Juízes não são formados para, por exemplo, lidarem com o processo político, que o processo político ele tem uma ética, nós já debatemos isso aqui, ele tem uma forma de ver. Você está sendo gentil. O juiz não é formado para lidar com safadeza. O que existe dentro da política. Exatamente. No bom português, essa safadeza. É isso aí. É isso, exatamente. A nossa justiça não tem preparo para isso. Exatamente. Não adianta dizer, mas o juiz sabe o que é o direito. Mas não se trata de saber o que é o direito. Não é por aí. Então não tenha dúvida de que nós, para sairmos dessa situação, nós vamos ter que mudar o quadro político com as pessoas, porque o que faz a política são pessoas. Né? Exatamente. Não é a lei, não é o código ética de partido. Nós temos que reforçar os partidos políticos. Eu confesso a você que eu não sei dizer hoje como isso seria feito, porque os líderes, os malfeitores, eles comandam os partidos. Nem sempre eles aparecem.
Você às vezes conhece alguém dentro de um partido que manda lá dentro, o sujeito não tem mandato, mas ele tem um comando imenso lá dentro. Perfeito. Uma liderança. É preciso que haja uma reforma partidária profunda e por isso, o Paulo, eu acho que essas prisões que estão sendo feitas, e nós como advogado, nós sempre temos um pé atrás com relação ao cumprimento da lei, à presunção de inocência. Isso tudo a gente sabe que tem que ser praticado. Certo. Mas as prisões que estão sendo feitas hoje, que não tem precedente na história de políticos e etc., elas estão servindo, de certa maneira, para, pela via indireta, de cima para baixo, mostrar para a população que nós precisamos mudar também na hora de votar. E o brasileiro, ele é muito assim. Eu acho que nós vamos ter que ter ainda demonstrações de força, no sentido de coação mesmo, de conduzir os criminosos, os bandidos, para trás das grades, para que a população entenda que vale a pena pensar duas, três vezes antes de cometer o crime. Antes de cometer. Perfeito. E nós vamos fazer um intervalozinho comercial, já voltamos já. 1550 Imperial. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bem, ouvintes da nossa Rádio Imperial, aqui estamos de volta com o nosso programa Nós Servimos. Hoje estamos ouvindo o nosso amigo aqui, o nosso grande mestre Henri Grazinoli, sobre a situação jurídica do país. Antes, porém, de prosseguirmos, eu queria mandar um abraço para o William Tanuri, né, nosso amigo William, que lançou ontem, estivemos lá na Livraria Nobel, para o lançamento do livro O Legado da Ruína. Né? O William, eu vou ter que preparar físico para ler aquele livro, hein? Um troço, um tijolo assim, colossal, mas vou ler, porque deve ser muito legal. É um livro sobre saga, e é o primeiro, parece, de um total de 7 livros. Nós vamos convidar o William aqui para vir aqui também bater um papo com a gente sobre esse livro, e sobre essa veia, né, de escritor que nós desconhecíamos do nosso oftalmologista de renome aí, né? Vou bater um papo qualquer hora aí com o William. Um abraço aí, William. Parabéns pelo lançamento do livro. Henri, nós nos liberamos por baixos parâmetros do ponto de vista ético e moral? Somos um país sem um mínimo de disciplina social? Olha, sem um mínimo de disciplina não, mas com o mínimo. nós estamos com o mínimo de disciplina social. Estamos chegando a quase ficar sem nenhuma, né? Não tem jeito. A coisa está tão complexa. Eu agora, pela manhã, quando vim aqui para a rádio, estava comentando a situação do trânsito. O trânsito é ruim, péssimo, mas ele piora em função da atitude das pessoas também. Exatamente, que trancam os cruzamentos, é impressionante. Não respeitam a sinalização. Você entra na rua Paulo Barbosa, e todo mundo atravessa em todos os lugares da Paulo Barbosa sem o respeito à faixa. Parece que isso dali é desenho na rua. É impressionante, é o lugar mais perigoso, é um dos lugares mais perigosos do Brasil, a rua Paulo Barbosa, que criou-se o hábito de atravessar aonde quer. E o Petropolitano tem feito isso. Eu tenho reparado que as pessoas, por exemplo, não respeitam faixa. Pois é, exatamente. Eu saí da rádio outro dia aqui, a moça aqui, atravessando aqui em frente aqui na Marechal Deodoro aqui, o sinal aberto para os carros, ela atravessou a rua. O motorista passou com o carro, xingou, naturalmente, naquele bom português, e ela parou na banca do jornal para ler o jornal. Quer dizer, ela não estava com pressa, não. Não. É o hábito. É o que você falou. É o mau hábito. É o mau hábito. E esse mau hábito, ele está em todos os cantos. Então, nós tivemos essa semana passada, aliás, eu estava notando que a Câmara de Vereadores de Petrópolis, ela fez uma reunião, eles têm um projeto chamado Câmara na Comunidade. E eles fizeram uma reunião lá no Magnólia, no Bingen, no Clube Magnólia, Câmara na Comunidade e tal. E eu moro ali perto. Uhum. E a reunião começou às 7 da noite, né? Eu não fui à reunião, mas ouvi, né, do lado da minha casa, todo mundo ouviu, o clima, gritaria, vaias, sabe, a pupos, alguma coisa aconteceu lá dentro, naquela reunião, que não saiu. Então, veja bem, nós não conseguimos hoje estabelecer, por exemplo, um debate na Casa Legislativa
sem essas confusões, sem essas pressões. Pois é, e que eu soube, vão encher aquela porcaria lá de quebra-mola de novo. Pelo amor de Deus! Vão encher. Isso não existe mais. Isso é outro absurdo. Isso não existe. Põe lombada eletrônica, põe qualquer coisa, mas não põe mais essa porcaria que acaba com tudo. E a gente tem que apelar aqui para o prefeito, né? O prefeito Bernardo Rossi não faz mais do mesmo, pelo amor de Deus, não faz mais do mesmo. Está repetindo algumas coisas que não precisa, já viu que dá errado. Exatamente. Nós temos que tentar educar, nós temos que fazer campanhas educativas. Outra coisa, a população está revoltada, está triste, nós estamos chateados com esse Brasil que a gente tem aqui hoje, mas pelo menos nós temos que tentar manter o mínimo da ordem. Então você começa a tua pergunta dizendo assim, nós estamos com o mínimo de ética? Eu acho que nós estamos no mínimo. Porque se formos para adiante com esse dado negativo, aí nós vamos realmente perder o controle, aí vai ser ruim para todo mundo. Exatamente. A Lava Jato ainda é a grande esperança de que se produza no país alguma mudança no aspecto ético que está atingindo o nosso cerne. Ela poderá trazer de volta os valores que foram relativizados e deteriorados? Eu acho que sim. Eu no início não acreditava, hoje eu acredito. Ela é o único meio que nós temos hoje, é o único setor, a única atividade pública, que a Lava Jato é uma operação pública sim. da polícia, do judiciário, do Ministério Público, é a única que está buscando fazer algo de bom para a nação brasileira. Eu tenho denunciado uma situação gravíssima, que é a seguinte: há muitos anos a gente não tem em Brasília pessoas trabalhando pela sociedade. Você não vê uma notícia de Brasília boa para a população. Fizemos isso, vamos fazer aquilo, saiu aquilo. Não tem, há muitos anos não tem um programa social, não se tem a criação, não acontece absolutamente nada. E Brasília é um lugar de briga pelo poder, de derruba, empossa, derruba, sai ministro, entra ministro, sai presidente, entra presidente. É um troca-troca terrível. A reforma trabalhista é justa, Henri? Ela afetará algum princípio jurídico estabelecido nas consolidações da Lei do Trabalho, a CLT, que venha prejudicar o trabalhador? Bom, pelo que eu li da reforma até agora, eu sinceramente acho que estão exagerando em relação ao resultado que essa reforma trabalhista possa trazer. Há um exagero. Também acho. Porque nós não estamos tirando direitos trabalhistas. Exatamente. Tá? É um grande engano. Há uma desinformação enorme nesse respeito. Inclusive, eu tenho visto juízes do trabalho, né? Não vou citar o nome aqui, mas está lá na rede social, publicação inclusive, que estão contra essa reforma. Parece até que o sujeito está defendendo o interesse corporativo. Eu não duvido. Porque o que se procura fazer, a meu ver, é tirar um pouco dessa estatização das relações de trabalho. Exatamente. Que estão exageradas. Do peso de ações trabalhistas que são constituídas. É isso aí. Então virou uma indústria. O sujeito é demitido de uma empresa, no dia seguinte ele está no advogado para entrar com a ação. Exatamente. Ele nem sabe, mas ele acha que ele tem direito que não foi cumprido. Ele nem sabe, mas ele acha que tem. E muitas vezes se inventa. Então eu acho que essa reforma trabalhista, a minha visão é que ela é importante, ela precisa ser feita, nós temos que ter coragem de fazer isso. Exato. E o trabalhador precisa ser bem orientado. Ele não está perdendo direito. Eu acho um absurdo quando o cara diz assim, mas vamos dividir as férias em 3, vai dividir se o cara quiser, se ele não quiser ele tira de uma vez. Óbvio. Acabou. É isso. Meu Deus do céu, por que tanta briga por uma coisa que é tão simples de se resolver? Ora, essas reformas trabalhista, previdenciária, tributária, encontrarão guarida ou serão efetivas se não houver uma reforma política, Henri? Pois é. Essa pergunta é boa, sabe por quê, Paulo? Eu lembrei de um comentário que eu vi de um professor lá da USP. Ele disse o seguinte, que o desequilíbrio político, ele causa a seguinte situação. Hoje você faz uma reforma trabalhista, por exemplo, e mexe em algumas questões, como você citou agora, por exemplo, a divisão das férias, tá? A possibilidade de divisão das férias. Só que daqui a um ano tem um outro Congresso Nacional, exato, que vem de uma outra eleição, e aí ele vai lá e muda de novo essa situação. O problema político, a grande questão da influência negativa é o desequilíbrio político, porque o empresário e o empregado e empregador, no caso da reforma trabalhista, você nunca sabe o que vai ser daqui a 2 anos. Exatamente. Então essa instabilidade ela é terrível. A insegurança é terrível. Ela acaba com a sociedade. Exatamente. Ela destrói uma nação. É preciso que haja perspectiva de futuro. E que os partidos políticos tenham realmente os seus estatutos, as suas perspectivas, objetivadas,
para que não haja confusão. Você saiba que este partido é de extrema esquerda, este partido é de extrema direita, este partido é de centro, que aliás só bastavam 3. Mas pra gente saber, porque cada um é uma mixórdia, é uma confusão desgraçada, você não Paulo, entende nada. Isso que você está falando é didático, veja bem. Você chega na França, você pega o estatuto de um partido, você quer conhecer o político, você vai no estatuto do partido. Exatamente. Aí você vai dizer lá, você vai ver lá, olha, esse partido aqui, ele defende a privatização. Exato. Eles são a favor. Então, qualquer político que for eleito nessa sigla, ele a vai favor seguir. da privatização. Não adianta ele chegar na televisão e prometer o contrário, porque ele está mentindo. Exatamente. Aqui, os estatutos são todos iguais. Exatamente. É tudo a mesma coisa. Tudo é farinha do mesmo saco. É. E, além do mais, os políticos daqui, eles mudam de opinião ao sabor do vento. Do vento. Aí vem a história do vento que eu citei ainda há pouco. Exatamente. O que governa a política no Brasil é a ventania. É verdade. É para o lado que o vento está. A reforma política é muito importante. É fundamental. Como você vê a decisão do ministro Luiz Fux, que mandou o Congresso recomeçar a análise das 10 medidas do Ministério Público Federal para reformar o Código de Processo Penal? Olha, ele fez a decisão dele, ela é baseada em caráter objetivo, é cumprimento do rito do Congresso Nacional. Ele não pode dizer que o Congresso tem que aprovar ou não essas medidas. O juiz não pode dizer ao parlamentar o que ele vai aprovar. Isso é uma decisão política. Mas para aprovar ou para reprovar, existe uma legislação que estabelece o rito processual do projeto de lei dentro do Congresso. E o Congresso não tinha cumprido esse rito. Então ele simplesmente disse, olha, tem que retomar o rito porque a ação é um movimento popular, essa ação ela tem que entrar e tramitar, esse projeto de lei tem que tramitar de acordo com as regras da casa, e não pela vontade do legislador. Eu ainda teria algumas perguntas para fazer. Eu queria falar com você sobre delação premiada, sobre a gravação feita pelo Joesley, hoje chamando Joesley, que agora ele mora nos Estados Unidos, né? Não pode se chamar mais Joesley, não, né? Não, tem que ser cidadão norte-americano. Né? Joesley Batista, né? Se pode servir como prova incontestável perante a justiça. Rapidamente, só eu falar sobre isso. Você acha que essa gravação feita pelo Joesley, ela pode servir de prova cabal e incontestável perante a nossa justiça? Não, ela não é incontestável. E outra coisa, é preciso lembrar... Mesmo tendo sido feita extramuros da justiça, porque o foi. O foi, mas não, é que acontece o seguinte, a delação premiada, ela não é prova. A lei estabelece isso. A delação é um meio para se obter a prova. Então, não se pode condenar ninguém só com base em delação. É preciso mais provas e transformar as denúncias dele em fatos que sejam provados de acordo com as provas que a justiça aceita. Perfeito. Por isso talvez o homem lá não tenha sido preso até agora. Né? Exatamente. O encerramento do grupo de trabalho exclusivo na Polícia Federal do Paraná pode atrasar a conclusão de 120 inquéritos e a abertura de novas frentes da investigação já anunciadas. Eu acho que sim, vai atrapalhar a Lava Jato, mas eu acho que essa atitude da Polícia Federal é uma provocação. Eles estão fazendo uma provocação. Existe alguma coisa por trás que eles estão querendo evitar. Essa decisão foi lá do grupo de Curitiba, do coordenador da Polícia Federal. Eu tenho a impressão que tem provocação aí, tá? O governo não tem o controle hoje sobre a Polícia Federal, não tem. Ok, Henri. Eu queria, antes de, já encerrando praticamente o nosso programa, agradecer a sua presença, a sua participação aqui. Eu acho que nós conseguimos pincelar alguma coisa, porque a matéria é muito vasta, né? Queríamos deixar para você as palavras aí da sua despedida. Um grande abraço aos ouvintes, obrigado Paulo Magno, ao Lions Clube Quitandinha, a todos pela audiência e sempre à disposição e torcendo para que esse nosso país melhore. Perfeito. Henri, desculpa, Henri. Lucas, coloca aí um pedacinho da nossa entrevista do dia 17 de março ao Padre Jaque. Bom dia, Padre José Augusto Carneiro, ou melhor, chamando assim ninguém conhece. Então nós vamos começar de novo. Bom dia, Padre Jaque. Já que está, deixa ficar. Bom dia, uma alegria muito grande. Olha, quase todo sábado, quando eu venho gravar o programa do domingo, né? Venho chegando aqui na rádio, com o rádio ligado da Imperial, ouvindo o programa Nós Servimos, do Lions Petrópolis Quitandinha.
quantos trabalhos já fizemos juntos, né? Não só na Catedral, mas até agora lá em Nogueira também. Exatamente. Então, e é um prazer sempre estarmos juntos, dividindo aí os nossos trabalhos, o nosso voluntariado, através do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Padre Jaque, como você sentiu a vocação sacerdotal? Bom, desde pequeno eu sempre fui muito voltado para as coisas da fé. Eu lembro que eu morava lá no Carangola Divino, aquele tempo em que a gente brincava muito na terra, né? Corria bastante. Que se brincava, pois né? Pois é. E aí tocava o sino da capelinha do Divino Espírito Santo. Eu, às vezes, assim, sem tomar banho, sem nada, eu enfiava o sapato no pé e corria para a igreja, porque eu ficava encantado com as ladainhas, sobretudo com as coroações de Nossa Senhora. E naquele tempo eu tinha uma frustração enorme, que eles nunca deixavam os meninos se vestirem de anjo. Anjo era coisa só de mulher. Hoje em dia os meninos também participam, né? Certo. Então comecei ali. Depois eu fui estudar no 3º e 4º ano do antigo primário, na Escola Gratuita Santo Antônio, no Alto da Serra. Foi minha professora, a irmã Maria Leônia, irmã da Congregação das Franciscanas do Sagrado Coração de Jesus, que hoje ainda mantém uma casa de formação no Quarteirão Brasileiro. E a irmã Leônia era uma professora excelente, mas, acima de tudo, uma religiosa excelente. Então ela falava da vida dos santos e nos encantava. E aí, um dia, uma semana, ela pegou 3 alunos e durante a semana toda ela ia conversando conosco sobre vocação. Quando chegou na sexta-feira, na hora do recreio, ali no pátio da igreja de Santo Antônio do Alto da Serra, que tinha uns ciprestes enormes ali na frente, ali perto de um daqueles ciprestes, ela falou comigo assim, eu não era o Jaque ainda, o Jaque foi o nome profissional que surgiu depois. Seu Augusto, eu notei que você ficou muito preocupado com esse negócio de ir para o seminário, mas fica tranquilo, que você é muito pequeno, você não vai agora. Aí apertou meu braço e disse, mas eu tenho certeza que você vai ser padre um dia. Os anjos disseram amém, o tempo passou, aí namoradinha de colégio, aquela coisa toda, a vida profissional. Aí eu fui tocando a vida, já estava na Rádio Imperial, no Diário de Petrópolis. Quando também, já fazendo faculdade, eu fui participar de um encontro universitário, a 3ª jornada de Shalom. E lá eu já sem preocupação nenhuma, porque nos outros encontros do Movimento Semente e de Cursilho eu tinha a responsabilidade como dirigente, de ver como as coisas estavam acontecendo, naquele eu pude pensar em mim. E o Monsenhor Pestana, que depois se tornou o bispo de Anápolis, ele fez uma palestra no sábado à tarde sobre os sacramentos e terminou com o sacramento da ordem e lendo uma página, tarde de um sacerdote, oração de um sacerdote numa tarde de domingo, do Michel Coste. Eu ouvi aquilo e falei, será que é disso que eu tenho medo? Eu me sentia chamado para o sacerdócio, mas sempre achava que não era para mim, que era para os outros. Saí dali, nós fomos para a visita ao Santíssimo, na capelinha, lá hoje o educandário Bom Jesus, Menino Jesus, lá de Itaipava, lá que aconteciam os cursilhos, os encontros, né? Certo. Aí eu lá naquela visita ao Santíssimo, ali eu senti um chamado forte mesmo. A partir dali eu já saí dali, querendo então, decidido, querendo me informar melhor, pelo menos achando que o sacerdócio era para mim também. Eu já tinha 2 colegas de AP, de atividades na igreja, o Amauri Ferreira, que hoje é padre em São Paulo, e o Adilson Manuel de Assunção, daqui de Petrópolis, de Quitandinha, que é padre lá em Teresópolis, e eles já falavam ir para o seminário. E eu não, tá bom, vou rezar por vocês, mas o meu sacerdócio é outro. Chegou a minha hora, não teve jeito. Aliás, Monsenhor Pestana foi quem me casou. É mesmo, né? Ele teve uma presença. Foi professor da minha mulher na faculdade, e ela realmente disse, eu quero que o Monsenhor Pestana celebre o nosso casamento. Era uma pessoa fantástica. Convidamos, ele foi uma pessoa muito legal. Mal sabíamos nós que no dia 3 havia chegado outra hora dele, a hora da sua partida. Partiu para o mundo espiritual, aqui deixando a sua história, os seus sonhos realizados, visíveis aos nossos olhos. Sonhou em poder transformar corações e assim construir uma Petrópolis melhor. Enxergava os acontecimentos da vida com os olhos de sonhador.
Nada mais importou para ele a não ser a sua fé em Maria. Quanto mais poderíamos dizer nesta homenagem póstuma sobre os dons e as virtudes do nosso saudoso Padre Jacques. Porém, nossas palavras não poderiam expressar tudo o que poderíamos falar a respeito dele. Só os nossos sentimentos que não se externam como gostaríamos. De fato, quem com ele conviveu mais de perto, a exemplo dos nossos companheiros leões, sabe disso. Suas palavras silenciaram, porém as suas obras ficarão. Partiu, mas a sua estrela não se apagou. Continua a brilhar, pois o seu brilho era muito forte para se apagar. Não há como esquecer aquele que deixou a sua semente e hoje colhemos frutos abundantes. Ele apenas mudou de lugar. Já que está, deixa ficar como ele mesmo brincava. Que esteja em paz e olhe por todos nós. Até um dia, Padre Jacques. Vem e segue-me para evangelizar os pobres da minha palavra. Vem e segue-me para acolher os pequeninos na fé. Vem e segue-me para mostrar ao jovem o quanto ele é importante. Que o mundo não é feito somente de guerras, de tóxico, de sexo ou de corrupção. Que os homens precisam novamente descobrir que foram feitos para a felicidade e não para a escravidão. Vem e segue-me, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida.